pessoal, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um Domingão do Guilhermão, aqui comigo, Guilherme Cunha. Pessoal, e essa edição, ela é extremamente especial, visto que o mercado está propondo uma grandíssima oportunidade de dar uma reviravolta nesse cenário pré-eleições do ano de 2026, e numa outra ponta, eu estou aqui na cidade maravilhosa, eu estou aqui no Rio de Janeiro para casar Ricardo Jesus. Meu querido, se você depois vir assistir essa movimentação gravada, um beijo do Cunha. Nesse mesmo hotel, em 2019, nós estávamos aqui realizando uma movimentação do educacional de formato presencial. Conheci Ricardo Jesus e hoje, em 2026, o mesmo está casando e aqui é um enorme prazer estar participando dessa festividade. A Bolsa vai bater recorde histórico de novo depois desse grandíssimo evento. Estou deixando aqui o Domingão para vocês em uma dinâmica levemente diferente do nosso bate-papo, nossa trocada aqui, né, de informação domingo a domingo, mas fiquem atentos a tudo que a gente vai passar para vocês de ponta a ponta no que diz respeito principalmente ao mercado de futuros. Então vem comigo, muito obrigado por vocês estarem dedicando esse tempo no domingo aqui, finalzinho de noite, para poder se organizar para a semana. Falando em semana, pessoal, o que aconteceu na última semana? O respiro da morte ou a grande reversão brasileira, é sobre isso que a gente vai falar. E então, nessa última semana, o Ibovespa em dólares aí sobe 4,2%, basicamente quase a mesma coisa que apanhou na semana anterior, no famoso agosto, mês do desgosto. Brasil subiu 4,2%, Hong Kong 3,6%, o restante do mundo, né, os emergentes subiram bem, mas o restante do mundo levemente empatado ou fazendo algumas correções, lembrando que nada nesse mundo subirás ou cairás em uma linha reta. Dito isso, a gente embarca para o que realmente subiu de formato vertiginoso, o que estava muito descontado ou que estava ali propício a trazer uma recuperação. Minerva BIF3, enfim, acabou subindo 25% em uma última semana. Marfrig 19%, SLC subiu 18% para 19%, CSAN 9,7%, Marco Polo, lembrem dela, falamos aí nos últimos domingões, Pomo 4, 9,2%, Cirela 8,6% e por aí vai. Não conseguiu andar Gerdau e Gerdau Metalúrgica, C&A ruim, já deve ter perdido então aquele movimento daquele suportinho, Curid número 3, Rapvida, enfim, esses são os movimentos das maiores quedas. Agro, parte de petróleo, papel e celulose, lembre da Suzano também, a gente vai fazer um batidão ainda nessa edição no respeito das ações, então esses foram os movimentos que mais prosperaram. O que está chateando, né? O que está travando ainda o Ibovespa de não ser só um repique para poder consolidar uma movimentação de baixa ainda maior? Os bancos, tá? Os bancos não estão tendo paz e esses movimentos de RJ, né? E não RJ de Rio de Janeiro, e RJ de recuperação judicial vem trazendo uma dor de barriga para o setor financeiro bancário e dificultando uma movimentação mais longeva. Dólar, pessoal, tudo que está aí, no monte de notícia que poderia ser catastrófica, né? E colocando o dólar em patamares mais elevados, nós estávamos em uma grande resistência no domingo anterior. Essa resistência não foi rompida, o que aconteceu? O dólar entregou a paçoca para 5,22, 5,20, até foi tentar de novo dar uma cutucada na resistência, mas foi para 5,18, 5,20 e consagra a semana numa queda expressiva, tá? Indo para R$ 5,14. A queda é de 1,5% e a gente vai falar do dólar também, que está lateral, mas é pro trader sensacional, e você que ainda não dolarizou o seu patrimônio aqui conosco, tem grandes oportunidades. A curva de juros fechou 23 bips, tá trazendo aí um cenário bem alegre para o nosso mercado, não alterando, acho que o mais importante, né, não alterando ainda aquele sentimento, desejo de pegar as ações que realmente estão baratas para ganhar um din-din, olhando para o final do ano. A receita é essa, pessoal, não tem que inventar nada, tá? É realmente ir acumulando, sentando e esperando a maturação, tá? Como qualquer empresa fora ou dentro da bolsa. O fluxo da B3
aqui é onde está amargando, né? São D-2, tudo na bolsa D-2. Então, dito isso, a última contabilidade é de 3,8 bi de retirada de capital estrangeiro, tá? Essa linha aqui de cima é a curva de capital estrangeiro, então aqui é a máxima da bolsa do ano, e agora é o retorno de tudo quase e mais um pouco, tá? Os institucionais que estão recebendo, tá? É que está literalmente rebalanceando, é o mês do rebalanceamento das carteiras, e o investidor de pessoa física, mais uma vez, os meus parabéns, tá? Então, não indo no cenário de ansiedade, não indo pelo lado racional humano, né? De querer os lucros rápidos, de não aproveitar essas quedas, então continua colocando um din-din alto, tá? Olha aqui que loucura, tá? Já são 6 bi de quase 7 de contabilidade nos últimos 12 meses de colocada de dinheiro na Bolsa brasileira. Aqui, o cenário para o movimento do ano de 2026, apenas janeiro e fevereiro, que é o cenário óbvio, né, onde estava na máxima lá e todo mundo tinha que realmente fazer as parciais ou até mesmo fechar algumas posições esperando a queda, foi a saída, tá? Desde março de 2026, todos os meses foram uma contabilidade razoável para cima de entrada de capital estrangeiro de pessoa física. Imagina só quando o gringo embicar de novo aqui, esse movimento para cima vai embora numa linha reta. Importante vocês estarem alinhados com isso. Mais alinhados do que isso, porque a gente vive literalmente um dia de cada vez, é saber o que vai ter no calendário para essa semana, o que pode impactar para ver se dá aquele cavalo de pau, aquela reviravolta no cenário do humor da Bolsa e de você aí do outro lado da tela, que está na sua sala, está no seu quarto, está em qualquer lugar aí nesse domingão, se organizando para mais uma semana. Amanhã, todo mundo acorda na ansiedade de fazer tudo acontecer e não tem nada, é o Boletim Focus tradicional antes da abertura, às 8 horas e 30 minutos, colocando ali as consultorias, bancos, etc., como que pretende ser juros, inflação e etc., para o desenho do mercado como um todo. Aqui, pouquíssimo fazedor de preço. Terça-feira, confiança do consumidor, pouquíssimo preço. O cenário começa apenas aqui na quarta-feira, tá? Na quarta-feira, calendário econômico já é um grande fazedor de preço. Por qual motivo, razão ou circunstância? IPCA 15 de agosto, importantíssimo para a gente ver se tem ainda essa manutenção para baixo e aí dá aquele sentimento de alívio dos juros aqui no Brasil. A PNAD contínua, tá? Então aqui também interessante. Estados Unidos, o PCI e o PIB, tudo de uma tacada só. E para quem está olhando o setor de tecnologia, olha a paulada que é a quarta-feira, tá? Tem a Salesforce, tem a CrowdStrike, HP e a NVIDIA. Tá bom para você ou não? Tá? Então, assim, o cenário do Nasdaq, o contexto mais importante de tudo para o cenário de tecnologia e as quedas que vão ser oportunidades de compra acontecem na quarta-feira no mercado americano. Quinta-feira, Japão, também CPI, a semana da inflação, tá? Não tem nada depois na temporada de balanço que faça tanto sentido assim. E na sexta-feira, CAGED, relatório de emprego, como se fosse o nosso payroll aqui brasileiro. E nos Estados Unidos, o discursos de Kevin Warsh no simpósio de Jackson Hole, importante também, principalmente importante, sempre foi, mas agora com esse contexto pós-pandemia, dificuldades de entendimento sobre a política monetária fazem com que o simpósio de Jackson Hole, são os principais nomes aqui do mercado, e o presidente Fed falando, discursando nessa sexta-feira, fica ainda mais agitado o mercado, impacta o globo em todo. Lembrando, juros americano é a mãe do mercado e é o que abre espaço para aportes de formato inteligentes, tá? Então, dito isso, semaninha começa segunda e terça-feira de paz, a partir de quarta-feira, cenário de inflação 100%, é a inflação que vai balizar ali o contexto de vou aportar, não vou aportar, a bolsa tem respiro mais ou não tem mais respiro, é sobre isso que a gente vai acompanhando aí no dia a dia, dentro aqui, ó, da nossa IA, que vai no WhatsApp, tá? Então pegue seu celular, ligue no QR Code, R$ 39,90, você tem todos os dias, principalmente de segunda a sexta, que é o pregão nosso aqui brasileiro, as notícias de manhã, os pontos e as tendências, e isso vai ser impactado pelo movimento do calendário. Então vem comigo, porque agora a gente vai embarcar para o desenho do preço, já que a gente já sabe que a semana começa a partir de quarta-feira. Com os nossos patrocinadores, Rocket Trader, vem comigo!
Seja bem-vindo ao Rocket Trader. Chegou a hora de dar o seu próximo passo com uma plataforma de alta performance, estável, segura e feita por quem vive o mercado financeiro. Na nossa experiência de negociação, cada componente foi projetado para otimizar a sua experiência diária. Para começar, queremos garantir flexibilidade e agilidade. Por isso, você pode montar várias workspaces, que são áreas de trabalho personalizadas de acordo com as suas preferências. Além disso, temos uma ampla gama de desenhos e estudos de análise técnica à sua disposição para auxiliar suas decisões. É muito simples de usar e você pode configurar os seus estudos do seu jeito. E o melhor de tudo, você pode simular e testar as suas estratégias antes de colocá-las em prática no mercado real. Basta ativar um módulo de simulação no botão de joystick no canto superior direito. Aqui, você sempre fica atualizado com as últimas notícias, não perdendo nada do que está acontecendo em tempo real no mercado. Acompanhe os movers de altas, baixas, top volume e tenha a visão geral do mercado com o nosso Heatmap, um mapa de calor dos ativos. E não para por aí. Explore também nossas ferramentas avançadas, como o módulo de opções, fluxo de investidores e relatório de performance. Comece agora mesmo e torne-se um trader completo. Rocket Trader, a evolução do trade está aqui. A revolução do trade está aqui e tudo que a gente pode fazer por vocês aí do outro lado da tela também está aqui pela EAI Invest. A melhor plataforma para você operar é investir tanto no Brasil como também nos Estados Unidos da América. Atenção, América, em setembro nós estamos novamente aí em Chicago para mais uma remessa de atendimento. Eu vou explicar para vocês rapidamente aqui tudo que a gente pode fazer por vocês. Então são as plataformas como a Rocket, as plataformas que conectam vocês aos ativos. Também agora chega, né, de pagar altos custos de bolsa, então corretagem zero, basta você estar aí com os nossos parceiros, estar na nossa base com um atendimento especializado. Então não é aquele cenário de corretagem zero da corretora que você vai para um robozinho, que você vai para um WhatsApp falar com as pessoas que não realmente entendem o que você está precisando. Calculadora de R, porque se você negociou qualquer real, seja lucro ou prejuízo, você vai precisar estar alinhado com esse movimento da declaração do seu imposto e do DARF mensal e a dolarização do seu patrimônio, que é óbvio, né? Que é quase se fosse o seguro para quem investe, tá? Então, tudo que você precisa dentro da nossa comunidade, a comunidade ela é gratuita pelo cenário de responsabilidade da informação com vocês aí do outro lado da tela, e os nossos patrocinadores, parceiros, vão trazendo a sustentabilidade da companhia. Então, se você está cansado de pagar corretagem, a Toro, link na descrição, tudo dentro da comunidade. Nós temos a Sencom, com 15% de desconto para contabilizar os seus impostos. No dia a dia, a live agora fechada, um cenário mais próximo aos analistas, direto da Trading For e os seguros, através da EAI Seguros, cenário da Porto junto conosco. Tá? Então, aqui, falando da Sencom, falando da EAI Seguros, falando da Trading For, tudo que você precisa, tá? As principais notícias 24 horas por dia, tá? Não tem o que você precisa se preocupar, é só você acessar diretamente eai-invest.com.br. Aí você acessando, você cai aqui com a nossa comunidade, com um desenho novo, né? Então a Ibirá integrou uma participação da EAI Invest para poder expor para vocês uma maneira mais inteligente de vocês estarem readequando a carteira de investimento de vocês. Então, venceu um CDB, né? Você ganhou R$1.000 no trade durante essa semana, você tá aí perdidão, sem saber muito o que fazer, para não ficar enviesado naquelas assessorias de novo, que não é especialista por você, e sim, talvez, às vezes, para a corretora, tá aqui, tá? Então, os CDBs como um todo vão de acordo com os ciclos de juros da economia. A gente sabe que é um ciclo de movimento mais baixista, e agora a Ibirá traz, eu fiquei praticamente fã, não é por mal, mas aqui é um cenário sensacional, conseguiram fazer algo que muitos tentam e acabam não conseguindo operacionalizar. Então são ativos com garantias reais. Então tem aqui o cenário de agro, tem as movimentações de incorporações, importações, vários prédios que vão trazendo no Brasil e no mundo um cenário de rentabilidade bem acima do que é recompartilhado, então trazendo sustentabilidade. A movimentação no Rio Grande do Sul com hospitais, tá? Imóveis rurais, e aqui para mim a grande sacada de mestre, tá? Que é um portfólio
próprio, tá, aí da Ibirá, com um cenário de energia solar e energia sustentável como um todo, eólica e por aí vai, gerando um cenário bem interessante de retorno a longo prazo, tá? Então, as marinas, coisa boa. Então, aqui, quando você realmente investe, né? A gente fala sempre, é bom lembrar, você vai no CDBzão, você está dando dinheiro para o bancão emprestar para os outros. Você está indo para o governo, você está basicamente emprestando dinheiro para o governo para poder girar toda essa máquina pública. Aqui, quando você vai para uma debênture, uma CCB, uma nota comercial, independente da nomenclatura, né? Que é onde você está lastreando, você está junto com a Ibirá, ampliando esse portfólio e trazendo ainda mais rentabilidade. Tá? Então, se vocês têm interesse sobre isso, aquele número, final 0881, que é da Manu, cai com a gente explica tudo isso para vocês, para estarem cada vez mais investindo de formato inteligente. Agora, para o trade, bora para o estudo. Tá, então aqui ó, na tela 11 99505 0881 é onde você cai aqui conosco para poder falar um pouco mais sobre o lastro e as possibilidades de investir através da Ibirá. Agora é a hora de a gente falar então do nosso movimento, tá? Do que a gente está vendo para o preço da semana. Então, em questão setorial, turma, a gente já falou, os mais desvalorizados tenderão a ser exaltados. Então, o que eu particularmente estou olhando, tá? E like aí na transmissão, like dentro da comunidade, vamos agitar cada vez mais aí os conteúdos da EAI e parceiros. Consumo como um todo muito arriscado, né? Porque a fragilidade dos fundamentos, maior risco, maior probabilidade de ganho, mas a fragilidade desses fundamentos são incômodos, né? São um cenário que não é muito agradável para a gente poder expor. E depois o próximo aí que está na tela são as small caps. Então, o que eu particularmente estou fazendo e recomeçando na tese? Vai para ETF de small caps. É o caminho mais fácil, tá? ETF de small caps, você simplesmente pega as principais smalls e vai ter a parte de consumo. Porque repare que qualquer respiro do Ibov, o que está andando mais? O que ficou esquecido, tá? Esse é o movimento. Então, você vai para bancão, andando menos, né? Vai para o imobiliário, tem que esperar a eleição. Agora, nesse momento, small caps e consumo como um todo estão aí dando sopa, tá mais na cara essas oportunidades para quem está procurando, principalmente para o movimento do mercado de ações. O fluxo de capital estrangeiro foi uma saída agressiva, tá? Não dá para falar que não, então é um fluxo de saída de capital estrangeiro muito forte, muito agressivo. Então a gente está vendo aí 22 bilhões de reais, mas caiu só 3,9%, tá? Quando teve uma entrada de 26 bi, a bolsa subiu 12, porque foi limpando aqueles shorts que tinham, né, aquelas vendas que tinham, então foi subindo desesperadamente dizendo. Agora, nessa venda massiva que está tendo contraparte. Tá tendo gente comprando. Então esse é o grande pensamento que vocês têm que ter. Saem da bolha da notícia, saem daquele lance da eleição, saem daquele movimento fiscal. O Brasil morreu porque tá, por enquanto, para quem principalmente quem é investidor, para quem não é, tá olhando para curtíssimo espaço de tempo, tem muita oportunidade que está rolando aí na tela, tá? E é o market brev. Esse daqui merece o coraçãozinho mesmo, porque quem vendeu essa semana e tomou uma tarracada, porque a tendência ela ainda é baixista, a gente vai falar sobre isso, tá? A tendência ainda é baixista, mas não dá para vender contra o market brev. Por que ele nunca errou? Esse é o grande X da questão. No começo do ano lá, quando eu estava aqui na venda, ele continuou na venda ali, subiu um pouco mais, mas qual que foi o contexto, pessoal? Foi a demora, não foi no tempo que a gente gostaria, mas segurou, ali não era compra. O que aconteceu? Caiu. Agora, turma, onde as 3 médias estão na sobrevenda, não é hora de você vender, tá? Então, se tá o market brev no verdinho, todas as médias, é porque a desvalorização já veio, né? Então, ele vai ter que ter o respiro, começou o respiro nessa última semana, né? Um respiro, literalmente, tanto no mercado, como todo mundo que estava ali já na ponta compradora sofrendo. Esse é o desenho do market brev, tá? Então, agora, já começou a subir, mas ainda tem um deságio bem grande, tá? É a média de 200 que começou a se recuperar de formato mais rápido, as outras estão bem distantes, então ainda assim eu vou mostrar lá na ponta do preço o que a gente acredita que ainda tem de respiro para daí sim consagrar, se é só um voo de galinha, para poder fazer as adequações técnicas, lembrando que nada sobe ou cai numa linha reta,
ou se na outra ponta a gente está tendo a oportunidade do ano e daqui realmente é só para cima. Olhando para o sentimento de mercado, que é algo que nos ajudou muito também nesses últimos anos, né? A tecnologia trazendo um movimento mais legal, mais expressivo, tá aí, tá? Então, na semana passada, nós estávamos falando, né? Pô, pessoal, a gente veio entrar na oportunidade extrema. Qual é de vender? E ainda é uma boa oportunidade, tá? Ou seja, o repique é muito mais óbvio do que estarmos apanhando nessa próxima semana. Dito isso, na tela aí para vocês. Então, quando a gente entrou a semana caindo um pouquinho, chegou na oportunidade extrema, nem deu tempo, tá? Para mim, aqui, quando chegar a entrar em condição neutra, eu vejo que é o perigo realmente que nós temos de termos um voo de galinha, tá? O mundo, como a gente havia dito, né? A gente ficou 2, 3 semanas aqui na lanterninha, cenário natural, uma recuperação, ó, os emergentes aqui, ó. Colômbia, Peru, Vietnã, Brasil, México, Chile, Turquia, pô, tudo foi andando bem, tá? Para poder se organizar dentro desse movimento que estava extremamente fora, né, do usual. Aí então ali o cenário do globo foi um pouco mais morno e aqui veio um pouquinho, nem veio tanto dinheiro, né? Vocês viram lá no fluxo, que se não for nos últimos 2 dias, 3 bi que não foi, o fluxo foi até negativo, foi realmente uma bolsa frágil, sem volume, tá? É por isso que o cenário acabou sendo mais forte do que o normal. Então agora a gente olha para o desenho do índice futuro, tá? Vinhetinha só para a gente realmente transacionar, e agora papel e caneta para anotar os pontos e a gente embarcar dessa para uma grandíssima melhor. Gikuya, a gente se vê por aqui. Opa! E antes de ir para os gráficos do índice futuro propriamente dito, olha aí. Olha o Bruno Mazzoni, já com cara de independência ao morte, né? Nunca aposte contra o Ibovespa. Bruno, trazendo também uma leitura muito importante, além dos gráficos, né? E unindo os gráficos, o que a gente tem para falar de gráfico está aqui, pessoal. Tá? Então ainda nem tem o descritivo, tá? Da leitura dos preços, porque a gente está aqui no movimento mais gravado, são meio-dia desse domingão, e agora a gente está aqui trazendo para vocês a leitura de preço, tá? Então, no 168, daqui a pouco no semanal vocês vão lembrar porque dessa região, teve uma defesa estrondosa, tá? Então, para quem gosta de candle, leituras de gráficos, candles único exclusivamente, não de preço, como eu sou apaixonado, aqui na região de compra, teve o quê? Compra, e o gráfico mensal ficou audaz, ficou bonito. Para o quê? Para a próxima semana, que é o fechamento do mês. Tá? Então, o que os gestores, obviamente, vão estar fazendo? Se eu não me engano, é realmente dia 30 essa semana, que essa semana aqui vai até dia 28, e ainda tem o dia 31, a próxima segunda-feira, para poder dar aquele acelero no mercado. Mas se não tiver um CPI muito ruim, um IPCA 15 muito ruim, uma notícia catastrófica, e por via de regra, os gestores vão fazer o máximo possível aí, aquela barra do institucional, vão forçar, nem que seja de formato alavancado, para poder fechar o mês, a cota, e tá tudo certo, né? Então, aqui, sair desse 174 para 175 para o 177,465 é a continuidade do repique esperado, tá? A perda aqui do 175 aí começa a zedar o caldo. Mas olha que bonito que anda. Olha que defesa boa, porque aqui tinha muito dinheiro envolvido. Perder aqui era uma catástrofe muito grande, a qual a gente não está enxergando, particularmente, tá? Não estamos enxergando esse movimento catastrófico, mesmo a tendência ainda sendo de queda. Quando a gente entra para o gráfico semanal, tá? As semanas estavam muito fortes para queda, tá? E o semanal atrapalha um pouquinho. Essa é uma verdade, tá? Então aqui, ó, de novo, era a região de compra. Que bom que vocês estão conosco e conseguiram dar esse respiro, mas antes do 177,465, o 175,700 vai ser uma pedra no sapato. Então a você que está extremamente pessimista, né? Você que não está acreditando no cenário de recuperação
do Ibovespa como um todo, né, do mercado como um todo, acha que as inflações vão vir fortes, vai ter mais notícias catastróficas de eleição, porque cada vez mais está chegando perto, você tem que se atentar aos 170, entre 175.700, 177.465, pode ser uma venda boa, tá? Levando aí o índice, então, para baixo dos 166 mil pontos, tá maluco? Nem gostamos de brincar dessa possibilidade. Então, dito isso, se você está pessimista, é isso. Se você está otimista, assim como eu, encarando e enxergando os 180.105 pontos como um cenário de alvo desse repique, aí a gente vai ter que esperar a virada do mês e os próximos dados para poder encarar a cena dos próximos capítulos, aqui é uma lombada. Tá? Aqui é o ponto de atenção. Então, aqui é onde você aumenta ou reduz a mão. Então, muita atenção para esse movimento aqui, tá? Vamos olhar para cima inicialmente. Olhando para o gráfico de um dia, like, turma. Não esqueçam like do outro lado da tela. Um dia foi isso, tá? Muito forte, volta, todo mundo começa a falar de queda. Muito forte, volta, todo mundo volta a falar em queda. Sexta-feira foi lá, puf, foi embora. Limpou bastante, tá? O gráfico de um dia traz mais um pedágio. Por isso está difícil para o comprador acordar segunda-feira gigantão, porque além de 75.700, tem 174.675. Mas também já deixou um suporte no meio do caminho. Tá? Então, o 171.895 junto com o 170.685, da mesma forma que tem aqui um monte de vendido para poder atrapalhar a continuidade da alta, aqui vai ter bastante comprador para defender a possibilidade da continuidade desse repique, tá? Então, aqui o 174.675 é uma obrigatoriedade do gráfico diário, tá? Mas, se eu fosse você e do outro lado da tela, aonde é que eu enfatizaria os desenhos? Entre 175.700 e 187.465, vai ser rasgadão, tiro, porrada e bomba, e vai dar para os dois lados ganhar dinheiro, mas os vendidos vão estar mais fortes, tá? E você que está esperando um movimento mais de compra, então aqui entre 171.895 e 170.685 é onde vai ter a compra, tá? E o índice tende a trabalhar nesse range, tá? A grande surpresa positiva vai ser se romper o 177.465. Ele vai direto e reto para os 180.105. Esse é o grande desenho do índice para nós. No gráfico de 15 minutos, é uma aula, tá? Onde tem rasgada, então não dá para você ficar vendido aqui, quer vender aqui e tudo mais, porque tá beleza, mas aonde teve rasgada, tem rasgada, tá? Então, olha o quão importante é realmente o 175.700 pontos. Perdeu esse 173 aqui, realmente, onde tem rasgada, vai ter rasgada, então ele vai querer buscar ali o 171.895, tá? Não tem como. E aí, dito isso, a gente vai embarcar para esse desenho. Tá? Então, aqui, repito, esses são os principais pontos. Tá? Olhando para o gráfico de 15 minutos desse formato, fica tudo ainda muito mais claro. Feito, turma? Esse é o desenho do índice futuro. Vou aproveitar que a gente vai ter, entre aspas, um pouquinho mais de tempo e vou trazer o gráfico dinâmico para a gente nesse domingo, tá? Tá aqui, ó. Puf, compartilhando a tela. Então, a mesma coisa que a gente deixou estático lá dentro, aqui fica no gráfico de 15 minutos, aonde fica mais fácil a gente evidenciar isso aqui, ó. Toda a movimentação do passado, como é distante o trabalho desse preço aqui, ó. Sabe? Não trabalhou aqui. Então, essa queda que nós tivemos foi muito forte, muito rápido. Tá? E aí esse respiro, ele vira um cenário natural. Quando a gente traz para o gráfico, vamos colocar um dia, aí sim, ó, toda vez aqui é uma região de rasgadona boa, tá? Muito din-din, tá? O cenário, mas o 162 lá e tudo mais, pô, é muito distante, turma. A gente tá falando de 2024 e tudo mais. Pegando essa movimentação de opções para a movimentação de alta, show de bola, tá? Show de bola mesmo. Só para elucidar vocês dentro do gráfico mensal. Então aqui, essa região do 62 poderá ser testada? Talvez, mas é onde está grande dinheiro, né? Entre 166, 695 e 162 é aquele cenário do começo do ano, tá?
tá? Virada do ano, começo do ano, aonde a Bolsa foi buscar as máximas históricas lá perto dos 200 mil pontos. Então aqui é muito dinheiro, tá? Aqui a gente está falando de grandes players, cenário internacional. Então assim, ó, o gringo pode ter abandonado a Bolsa brasileira? Até pode, né? Cansou, né? Muita incerteza, e agora Trump está de novo lá, PCC, Comando Vermelho, e o Lula pode se envolver com isso, mas no final das contas aqui o que importa é o preço. Então quando cai tanto assim os bancões, etc., a gente já sabe o comportamento dos gringos. Então esse é um movimento que chama muita atenção para mim, tá? Entre 166 e 162, aqui o quanto de dinheiro tem é muito grande, tá? Então para mim sobe, nem que seja para depois cair, mas essas duas resistências tenderão a ser trabalhadas, tá? Tenderão a ser muito bem trabalhadas. Então aqui a partir do momento que perdeu 180, perdeu as estribeiras, foi aquela sequência péssima de queda, tá? E agora é olhar para essa movimentação de preço. Não pode perder aqui de novo, ó, perdeu 173, fica muito ruim. E o gráfico de 15 minutos é o que mais vai elucidar todos nós. E o quão bom é os pontos, né? Esse é o grande X da questão. Então, o quão bom são os pontos. Olha aí. Como é que vende? Né? Aqui na queda, como é que não vai comprar aqui, sabendo que já rasgou e vai segurar? Então, é genial a movimentação dos pontos. Tá? É nesse patamar que a gente está trabalhando. Para cima é o contexto mais racional, principalmente com um calendário econômico mais tranquilão. E agora, voltando para o nosso feed, se você perder, achei sensacional, né? Então, qual que é o contexto agora do Brasilzão? Ainda de bastante indefinição. Se a gente for responsável 100%, ainda é um contexto mais baixista, vindo lá dos 180 mil pontos. O momento atual é de um repique, tá? Por isso que a gente está esperando 177 mil pontos. O mercado vai fazer o que quiser, então são os gatilhos, tá? Acima dos 175.700, vai para o alvo dos 177.180, tá? Qualquer pivôzinho arrebenta. Retomada vendedora a favor dessa tendência de queda. Acaba sendo a rejeição dos 175, por aqueles 173, 170, 168, 166, tá? Então é o 175.700 o grande cenário aí de definição para onde vai o nosso mercado, tá? 170, 685 é aquela grande defesa. Feito, turma? Indião subirás para depois cairás, a gente vai ver lá mais perto dos 180 mil pontos. Para mim, essa semana, lá no 171 para baixo, é tudo uma baita de uma compra. E se romper também o 177, é um comprão de 3 mil pontos que eu não vou ficar de fora. Não vou ficar de fora também da cornetada do Dalim, que vem comigo, porque a gente se vê por aqui. O que está acontecendo com o dólar? O gráfico mensal, esse é o mensal do dólar. Ufa, já foi lá perto dos 5,30, tomou uma chapuletada, tá? E aí o dólar, a depender do contexto pós-eleição, no meu entendimento, pode vir buscar os 5 menos para conseguir depois angariar novas oportunidades, tá? Então aqui, na região dos 5,10 está sendo compra, na região dos 5,27, 5,30 está sendo venda. Há 1, 2, 3, 4 meses, tá? Então o trader sorri, o investidor vai colocando um cascalho nessa parte de dolarização de patrimônio e não vê grandes movimentos, até viu, mas viu voltar, mas é um cenário de proteção, tá? Quanto mais aí você vai acumulando, a gente sabe que quando toma uma tendência, o dólar, ele é muito forte. O dólar está pressionado, tá? Então aqui vai continuar 5,10 menos a compra, 5,23 para 5,27 mais a venda, tá? Isso ainda não tem discussão, mas é uma grande consolidação nesse range. Tá? Então aqui é o gráfico semanal, olha que loucura. Há quantas semanas o dólar detém o mesmo comportamento? Então agora, abaixo do 5,17, tende a buscar 5,10, 5,060, 5,023. Rompeu aqui o 5,17, 5,23, 5,27, 5,321. E aí você vai ter que cada vez mais perto dessas extremidades aumentar a mão. Tá? Então a gente está bem menos clicante no dólar por isso.
né? Porque os ranges são longe e a falta de tendência faz com que a gente fique mais, entre aspas, conservador, né? Clique menos para o desenho aí do dólar futuro, tá? Mas ao mesmo tempo essa consolidação vai entregando oportunidades de trading e também de posicionamento, tá? No gráfico diário, putz, tomou, como a gente viu no começo da nossa transmissão lá no PDF da XP, então tomou, tá? 5,23 teve um rompimento falso, depois foi só queda. Então aqui vai ter o 5,13 e 5,10 para o começo dessa semana. Aí vai ter que ser compra. Ah, Gui, mas e se romper essa região de rasgado? Tu vai aumentar aqui no 5,060, 5,023. Porque é óbvio que se for buscar 5,023 antes da eleição, está muito bem comprado. Mas nossa, como é que você quer estar mais bem comprado do que essa região pré-eleição, né? E se for começar a subir, não tem mais força, não, carry trade, blá, 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 possibilidade de retorno de fluxo, tudo isso vai gerando uma trava do dólar no 5,23, 5,27, você começa a vender 5,32, 5,40, você estando vendido, tomou um calor pós-eleição, você ganha muito ali no pós-eleição, com o alívio das incertezas, tá? Então o dólar, o índice tem várias dinâmicas, várias manipulações, é fluxo de cabo a rabo, né? É o estrangeiro mandando e desmandando, o dólar ele é mais tático, né? Mais técnico. Então, dito isso, show de bola, um golaço o dólar aí no que diz respeito às possibilidades de trading para essa semana, tá? O dólar é bem mais simples, tá? O entendimento. Mas não tão simples no operacional, né? Porque o 5,23 como rasgou. Todo mundo enviesadão aqui, muita gente apanhou, a gente ficou de fora, muita gente quis comprar dólar. Onde tem rasgada, turma, ó. Rasgou, agora ia rasgar, tá? Então, acredito, inclusive, que possa vir a negociar entre 5,13 e 5,10, continuando esse movimento mais baixista, mas não tem por que ficar rompendo, tá? E nesse 5,10 vai ficando interessante a trajetória para a movimentação das comprichas, tá? Então aqui, literalmente, o começo da nossa semana, entre segunda barra terça-feira, é por aí que a gente tende a estar trabalhando, tá? Na ponta dos preços, esse movimento do dólar. E aqui, ó, que foto bonita, né? Então, todo o desenho do dólar na tela aí para vocês, tá? Segue travado numa consolidação, uma transação gigantesca, tudo bem, 5,72, 5,76, tá? A tendência é continuar essa consolidação, rejeitou um topo, ou seja, vai querer ir para baixo, então deixe esses pontos em negrito, para que vocês possam estar atrelando as oportunidades, tá? Perda de suporte, quem quer ir a favor da tendência, ou lá em cima, tá? E o cenário da retomada das compras, lá no 5,10, ou no rompimento do 5,17, é onde vai embora, tá? Toda a parte do gerenciamento de risco. Assim a gente vai consolidando a movimentação do câmbio, tá? É isso, turma. Grande domingão. Nós teríamos aí, então, agora 39 minutos de resenha. Nós teríamos esses 20 minutos para falar do mercado das ações. Eu vou falar de alguma delas. E você aí do outro lado da tela, que veio para o domingão, basicamente, para ter essa experiência aqui conosco, não deixe de ir lá na comunidade e colocar as ações que você quer, tá? Porque ainda hoje eu volto do casamento e estabeleço todos os gráficos e comentários para vocês a respeito do mercado, tá? Como um todo aí dessas oportunidades. Eu vou pegar aqui no histórico algumas que a gente já vinha falando. Então a primeira delas é Smart Fit, tá? Então olhando essas smalls e etc, Smart Fit, se conseguir ultrapassar os 17, a tendência de queda braba, mas ultrapassando 17,40, nós temos uma baita oportunidade na Smart Fit de trazer esse repique também, é 9%, tá? Então, Smart Fit pode ser uma companhia para você poder estar atrelando em questão de oportunidade. A C&A azedou o caldo. C&A não, desculpa, Porto. Essa é a próxima. Porto vai levar, muito provavelmente, você aí do outro lado da tela para um desenho de baixa 2.0 para R$ 44,00, R$ 43,96.
Então aqui não conseguiu, né? Olha, o respirinho é aqui sim mais evidente essa movimentação da queda. Então a queda, se vier para 44, a gente vai voltar para Porto. Não tem por que não, tá? Então, rasgada, e essa região com muito dinheiro, então vai voltar para preço de maio de 2025 e a Porto redondinha, tá? Então, atenção aí para oportunidades de Porto pós nova movimentação de queda. E para quem tiver mais audaz, mais confiante, lá no 180 que vai romper, 47,10 mais é compra, tá? Eu, particularmente, estou querendo olhar lá para os 44, ali ficaria mais interessante. C&A, apesar da queda mais expressiva, recente, acionou a entrada, não perdeu os partinhos não, tá? Achei que teria perdido, estopado, não estopou. Pelo contrário, a sexta deu a chance. Então aqui a C&A nos traz a 7,32, a primeira compra. 7, agora que esse mínimo aqui, deixa eu deixar traçado bonitinho, porque realmente pode ser o grande trade aqui, né? Então, C&A agora tem um stop abaixo dos R$7,20. Parcial para quem comprou no 7,32 em 7,93. Para quem não comprou 7,93, acaba sendo a compra a favor ainda de um movimento, começou a ter o volume. Para 8,92 e depois 9,57. É bacana aqui, turma. 3 e pouquinho, para 16 e depois 25 por. Oh, coisa boa! Força, C&A. Força. A Pomotres, que vocês também pediram ali, não chegou a bater os 3,62 e superou essa resistência. Agora tende a testar e depois ir buscar os 4,92. O fundamento aqui é bom, né? Lembrete, a tendência de baixa, mas na ponta do fundamento ainda é quase 100% de um cenário de deságio. Tá maluco, turma? É muita coisa, né? Muita coisa. Chega a ser inacreditável. E eu vou finalizar com o desenho dela, Minerva BIF 3, que tarda, mas não falha, né? Então chegou a quase bater o último suporte do estudo, assim, um absurdo do absurdo. Então agora ela toma uma chapuletada, a mesma coisa, 3,88, quiçá, volta metadinha aqui, 4,29 é parcial obrigatória, para nós, abaixo dos 5,08, é um cenário meio absurdo para a companhia, né? Em questão de variação percentual aqui, é muita coisa. A tendência ainda não é muito agradável, mas 5,48, preço do fundamento. Triste que acontece com a companhia, com os juros, não é falta de competência da companhia, mas os juros simplesmente destruindo. E não podemos esquecer de Suzano. Tá? Suzano foi embora, pegou todas as movimentações que a gente falou, tá? E agora é alvo. Parabéns a quem conseguiu permanecer. Agora é alvo. A 49,06. Reto, tá? Suzano tem de tudo agora nessa região de rasgada, com volume crescente, para ir lá para os 49,06. E a gente trouxe essa para vocês aqui, através da plataforma da EAI Invest. Tamo junto, meu povo! Meu, muitíssimo obrigado pela companhia de cada um de vocês. Não esqueçam, por favor, algumas coisas, tá? Ir lá na comunidade e reforçar o pedido das ações de vocês, para que eu possa trazer essa experiência de leitura de preço para cada um de vocês. Inclusive, fica aqui, tá? Ó. Vou voltar rapidamente ali para a plataforma. Cadê? Vou trazer aqui para vocês aonde que a gente deixa. De um formato mais bonito. O entendimento tá gigante aqui. Sei lá o que eu perguntei aqui. Aí, agora eu acho que eu vou conseguir. Então aqui, ó, quando você vai na comunidade, você pega e entra aqui, ó, em ações B3. Eu coloquei as melhores ali, ó. Caixa de Seguridade, precisamos ver Caixa de Seguridade. Depois C&A,
E os destaques aí, ó, Imorão do B. Então aqui tudo que vocês pedirem, a gente vai estabelecer uma conexão aqui. Deixa eu só ver Caixa de Seguridade, que estava num suportão bonzão. Acabou ainda não trazendo grandes adrenalinas assim. Em Caixa Seguridade. Então não deixe de passar lá para colocar as ações que vocês querem, mirar o seu celular no QR Code para ter a nossa movimentação da IA junto com vocês aí em todas as notícias, firme e forte. E obviamente, né, não precisa botar R$1 milhão, mas não ter pelo menos R$1 mil nesse movimento da Ibirá Participações para ver a loucura, tá? Visto que você tá bem amparado, principalmente nesse momento de juros caindo, eles travando o juro para vocês, com garantias reais aí do outro lado da tela. Então, junto com a EAI, distribuindo um movimento incrível, tá? Tamo junto nessa missão, semana de fechamento, contem conosco para o que se fizer necessário. Um beijo do Cunha para cada um de vocês e nos encontramos em breve com o nosso patrocinador. Obrigado aos sócios, aos investidores, a todos que estão com a gente também nesse projeto. Fui, Porto! A gente se vê por aqui. A paixão por carros me fez virar piloto e valorizar cada detalhe. Com a Porto Seguro, eu conto com um time profissional em manter o cuidado em primeiro lugar. De madrugada, eles chegam em até 15 minutos. A proteção é completa e vai muito além do carro. É por isso que um seguro assim é o sonho de todo apaixonado por carro. Onde tem paixão por carros, tem Porto Seguro. Baixe o app e fale com o seu corretor.